ciências, certo? E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o universo da química. A gente vai dar início à nossa nova etapa de ensino remoto, certo? A gente encerrou um ciclo, né, quando a gente estava trabalhando sobre genética, e agora a gente vai começar um novo ciclo, onde a gente vai falar agora sobre a química, certo? Onde vocês podem observar aí esse monte de molécula, esse monte de fórmula. Isso aí tudo a gente vai poder acompanhar, mas não agora. A gente vai começar do início, certo? Falando um pouco sobre matéria, sobre átomo, sobre substâncias, misturas, enfim. Até chegar nessa parte aí das ligações, certo? Logo para a gente iniciar, né, esse novo modelo, por que a gente precisa estudar química, professora, certo? A química é importante para vocês estudarem. Eu peço que vocês prestem bem atenção em todos os vídeos que eu esteja enviando aqui para vocês. Por quê? Porque essa temática vocês vão utilizar ela bastante no primeiro ano. Então, aqui no nono a gente começa dando um pontapé inicial, né, vendo um pouquinho sobre esse universo. E lá mais na frente, né, no nono ano, vocês vão poder observar esse contexto de forma mais aprofundada, tá certo? Então, vamos começar. Para a gente iniciar, então, eu vou trazer para vocês esse tema, né, que é um tema que está no capítulo, na página 84, se eu não estou enganada. Quem está com o livro pode estar acompanhando. E o capítulo ele abre trazendo esse título, né, do que são feitas, ou de que são feitas todas as coisas, certo? Quando a gente vê essa mensagem, a gente logo pensa, ele quer abordar sobre o quê? Na verdade, ele busca nos questionar o que é feito, tudo que está ao nosso redor, certo? Desde um simples marca-texto a uma tela de computador, certo? Do que são feitas todas essas coisas? Qual o material que as compõe? Qual o fator principal para essa temática? E todas as coisas, obviamente, ela é formada por átomo, certo? O átomo que a gente vai estar estudando mais para frente, vocês vão poder compreender isso que eu estou falando para vocês. E aí, logo quando a gente abre o capítulo, temos essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem que representa, ela é chamada de átomo, e ela é encontrada na cidade da Bélgica, certo? No estado da Bélgica. No país, na verdade. Né? Lá na Bélgica. E numa cidade chamada de Bruxelas. E ela foi feita em 1958. Ela tem mais de 50 anos. Ela representa muito bem o que a gente conhece por moléculas, certo? Porque ela tem um monte de ligação, como vocês podem estar observando aqui, ó. Ela tem várias ligações aqui, certo? Ela tem várias ligações e nas suas bordas a gente tem esses pequenos globos aqui, ó, que a gente conhece por átomo, certo? Que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas ela é uma representação química que está nessa cidade de Bruxelas, certo? E essa representação química juntas formam um aglomerado que nós conheceremos como molécula. Lembrem sempre desses nomes que a gente vai estar abordando mais para frente. Vamos dar início então ao nosso conteúdo depois dessa apresentação. Para a gente começar, a gente precisa entender ou compreender, certo? Um pouquinho sobre as ideias referentes à matéria, certo? Vocês vão poder observar essa temática na página 86 do livro de vocês, certo? E aí eu pergunto para vocês, mas o que é que você compreende por matéria, certo? Essa ideia de matéria a gente vai começar vendo da seguinte forma, veja bem. Se a gente tem um copo com água, certo? E dessa água eu retiro uma pequena gota, certo? E dessa gota eu começo a retirar frações. Ou seja, eu vou ter um copo com água e aí eu começo a tirar uma gota desse copo. Após eu retirar essa gota, eu vou começar a retirar pequenas frações dessa gotinha até que eu não possa mais dividir ela. Eu vou dividir essa gotinha até o limite, certo? Essa ideia do que são feitas todas as coisas não é algo novo, certo? Ele iniciou na antiga Grécia. E com certeza qualquer pessoa em alguma fase da vida já tentou imaginar, por exemplo, até que ponto eu posso dividir um lápis. Até que ponto eu posso dividir uma borracha? Se eu ficar apagando a atividade até o fim, até que ponto essa borracha vai chegar? Será que em um momento ela vai se desaparecer? Então, essa ideia de matéria, certo? Primeiro a gente tem que compreender o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Esse conceito de matéria a gente vê lá no 6º ano. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Ela pode ser considerada sólida, líquida e gasosa. Mas de que são feitas essas matérias? Por exemplo, a água, ela é líquida. O que compõe a água? Um lápis, ele é sólido,
certo? Uma fumaça, ela é gasosa, mas ela é matéria. Por quê? Porque ela ocupa lugar no espaço. Mas qual o material que é feito? O que é que faz a borracha, a água e a fumaça? É o que a gente conhece por átomo. E o átomo ele começou a ser estudado lá na Grécia Antiga. E aí ele foi considerado, depois que ele começou a ser descoberto, surgiu então o que a gente conhece por matéria, que é tudo aquilo que é sólido, líquido e gasoso. E toda matéria ela é formada por átomo, certo? Mas quem é que começou a estudar a ideia do átomo? Veja bem, ou da matéria. Quem começou foi esse cara aqui, ó, Leucipo de Mileto. Ele começou a estudar esse contexto na Grécia Antiga, certo? E ele buscava, né, afirmar que o seguinte, que toda matéria ela fosse constituída de partículas fundamentais e que seriam indivisíveis. Ou seja, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dividir aquela borracha que você estava apagando até chegar no fim dela. Vai chegar no momento que você não vai conseguir mais dividir. Ou a gotinha de água. E aí ele falava o seguinte, Leucipo ele falava que, segundo ele, as propriedades dos materiais seriam determinadas pela quantidade, pela forma e pelo modo como essas partículas se organizavam. Então foi Leucipo que deu a ideia de sólido, líquido e gasoso quando ele começou a estudar a matéria. E aí o que é que ele compreendeu? Ele disse o seguinte, que essas partículas que vai chegar no momento que você não pode mais dividir elas vão ser indivisíveis. Mas que partícula é essa? É o átomo. O átomo é a partícula. A partícula que vai juntar, por exemplo, se você tem um átomo, você vai unir um átomo com o outro. O átomo a gente não consegue ver, lembrando disso, certo? Mas ele compõe a matéria. Se a gente não tem átomo, a gente não tem matéria. O marca-texto, por exemplo, ele é formado por átomo. Por quê? Porque as partículas foram se unindo para formar o marca-texto. Então, se você uniu partículas para formar alguma coisa, você uniu átomos para formar uma matéria. A mesma coisa é a água. Você vai ter lá na água pequenas partículas que o olho não consegue enxergar, mas ela está lá. A partícula ela se uniu, veja bem, a partícula ela foi se unindo e formou o que a gente conhece por água. Então, toda a matéria ela é formada por átomo. E quem estuda esse contexto é a química, certo? Então vamos lá, seguindo aqui. Já que a gente está tentando compreender o que é átomo, veja bem, ele pode ser considerado como algo indivisível, você não vai conseguir dividir ele porque ele é a menor partícula da matéria, certo? É aquele pontinho que não consegue mais dividir, mas que sem ele você não faz, por exemplo, uma borracha. Para a borrachinha ela virar daquele tamanho que a gente conhece, é necessário que suas partículas comecem a se unir, certo? Se unir para formar a borracha. A água a mesma coisa. A fumaça a mesma coisa. As partículas precisam se unir para formar determinada matéria. E que partículas são essas? O que a gente conhece então, ó, vejam bem, por átomo. Então o átomo ele é indivisível e todas as propriedades da matéria se devem aos átomos que as compõem, ou seja, matéria sólida, líquida e gasosa, tudo é composto por átomo, ok? E aí, olha, essa ideia, né, do átomo que surgiu lá na Grécia Antiga, ela não foi aceita por todo mundo, não, certo? Um grupo de cientistas, de filósofos, desculpa, eles contestaram a ideia de Tales de Mileto, nesse caso, certo? De Leucipo, na verdade. E nesse caso, Leucipo de Mileto, perdão. Eles contestaram a ideia de Leucipo e falaram que a ideia dele não era correta, porque as coisas não eram formadas por átomos. E eles apoiavam a teoria dos 4 elementos. Os 4 elementos é terra, água, ar e fogo. E eles diziam que abaixo do céu, tudo era originado pela combinação de terra, água, ar e fogo. Os 4 se uniam e formavam, por exemplo, uma borracha, uma pedra. Tudo aquilo não era formado por átomo, certo? Então, existia uma conspiração contra Leucipo. Falaram que a ideia dele era errada e tentaram comprovar isso, mas, enfim, não conseguiram, certo? E quem apoiava essa ideia era Platão e Aristóteles também, lá no século XVIII. Mas eles não conseguiram trazer essa concepção de forma correta, certo? E aí a gente tem a ideia, quem venceu novamente a teoria foi o nosso amigo Leucipo de Mileto. Então, nesse caso aqui, olha, quando a gente começa a estudar química, a gente tem duas coisas que a gente precisa compreender. A gente vai estudar substância e nós vamos estudar mistura, certo? Eu vou trabalhar com vocês experimentos, mas isso na próxima aula. A gente começa a entender o seguinte, que substância é diferente de mistura.
Por quê, Pro? Porque substância, ela pode ser considerada simples, quando ela é formada por apenas um elemento químico, ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, o ozônio, o oxigênio, certo? Que é o O2. A gente vai ter nitrogênio e vai ter potássio. Então, tudo aquilo que é formado por apenas um elemento, ele é considerado uma substância simples. Quando a gente tem dois elementos, como por exemplo H2O, hidrogênio mais oxigênio. Então, se a gente tem dois elementos, a gente vai chamar uma substância composta, porque é formado por dois elementos. Todo mundo sabe que H2O é a água, certo? Então, aqui a gente vai ter substâncias que podem ser classificadas como simples, quando tem um elemento, e como composta, quando tem dois elementos. Já a mistura, a gente vai poder dividir ela em duas etapas. Homogênea, quando apresenta apenas uma fase, ou seja, quando a gente tem apenas, por exemplo, água, ou água e açúcar, que quando a gente mistura vira uma única substância. Ou heterogênea, quando tem duas ou mais fases. Nesse caso aqui, a gente tem óleo, certo? E água. Quando a gente une óleo com água, a gente vai ter uma mistura heterogênea, porque quanto mais você tente misturar ela, você não vai conseguir. A água não se mistura com o óleo. E, então, a gente vai ter substância, pode ser simples ou composta, e mistura, que pode ser homogênea, quando só tem uma fase, exemplo, água e sal, ou heterogênea, quando tem duas ou mais fases, exemplo, óleo e água. Isso aqui vocês já viram em algum momento da vida de vocês, a gente só passa para relembrar, porque isso aqui também é química, certo? Tanto substância quanto mistura são coisas que relacionadas à química, ok? Nesse caso, a homogênea, só para exemplificar aqui, é heterogênea. Homogênea, uma fase, água e sal, é um exemplo. E heterogênea, duas fases, água e óleo, porque não se mistura. Aquilo que se mistura é homogêneo, aquilo que não se mistura é heterogêneo, ok? Bom, para a próxima aula, então, a gente vai ver um experimento que vai envolver misturas, tanto homogênea quanto heterogênea, certo? Para hoje, eu só quis trazer para vocês esse contexto do que é átomo, certo? E o que é matéria, certo? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E toda a matéria ela é composta por átomos. Se a gente não tiver átomo, a gente não tem uma matéria. Por quê? Porque o átomo, na verdade, são partículas que se unem para formar um elemento. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.